Vamos começar a nossa aulinha então? Deixa eu ver quem tá aqui. Olha, tem bastante gente. Bom dia, Bia. Bom dia, Maicon. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Noyomi. É isso mesmo? Assim que pronuncia? Bom dia a todos. Então, bora lá. Todos estão me escutando bem? Todos estão. Dá um feedback para mim. Responde aí para mim se todos estão me escutando, porque eu tô sem retorno. Eu não preciso... Aí, sim. Eu não preciso ligar o retorno só. Então é isso daí, pessoal. Hoje nós vamos começar a nossa aulinha de porcentagem, beleza? E hoje nós temos alguns assuntos interessantes. Como nas aulas passadas, eu já falei para vocês que toda razão é uma fração. E nós vamos usar essas razões como proporção para nossa porcentagem. Tá beleza? Então nós vamos usar sempre isso. Então olha só, o que é porcentagem? Porcentagem é quando eu coloco tudo sobre uma razão centenária. Ou seja, o meu todo vai ser sempre 100%. Deixa eu pôr aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu pôr uma cor aqui, vermelha. Densidade 5. E aquarela fino. Aí. Então, ó, sempre nós vamos ter que o nosso todo, tá certo? Ou seja, tudo vai ser igual a 100. Tá certo? Sempre o nosso todo é igual a 100. Então, nós nunca podemos esquecer que nós vamos relacionar, fazer uma razão e proporção relacionada a 100. Beleza? E o que é razão e proporção? Já falei isso, vou falar de novo. Ó, eu vou até contar uma historinha que eu não contei para vocês. Imagina que os egípcios, lá no Egito, claro, né, quisesse medir a pirâmide. Como que se mede uma pirâmide? Vocês têm ideia? Como que nós conseguimos medir uma pirâmide? Será que se eu medir a aresta lateral, eu vou conseguir medir a pirâmide? Não! Será que se eu medir a aresta da base, eu vou conseguir medir a altura de uma pirâmide? Não, também. Então, como que eu posso medir uma pirâmide? Vou colocar uma pirâmide aqui, ó. Olha aqui, ó. Uou! Deixa eu diminuir ela um pouquinho, que ela está muito grande. Aí, vou cortar ela aqui. Aí, beleza. Tá um tamanho legal de uma pirâmide. Então, olha só. Como que eu mediria a pirâmide do Egito? A maior delas, a Gizé. Como que nós mediríamos ela? Porque, olha só. Se eu vim cá e medir essa lateral aqui, essa aresta, não é a altura de uma pirâmide, é? Não. E se eu medir essa aresta, também não é uma altura de uma pirâmide, certo? Então, para que eu possa medir uma pirâmide, eu tenho que, deixa eu apagar essas duas retas, pegar uma reta perpendicular ao solo que sai do vértice dela, lá de cima. Olha aqui que interessante, ó. Faz um ângulo de 90 graus lá de cima. E isso é a altura de uma pirâmide. Eu vou chamar até de Hzão. Mas, né? Nenhum egípcio estava conseguindo medir a tal pirâmide. Nenhum egípcio estava conseguindo medir. Então, o faraó começou a procurar gente fora do Egito, né? Da Grécia, de outros lugares. E um grego chamado Tales de Mileto resolveu aceitar esse desafio. Só que o Tales disse o seguinte: egípcios, eu só posso ir aí medir a pirâmide no dia 23 de dezembro ou por volta do dia 20 de janeiro, tá? Por volta do dia 20 de dezembro ou por volta do dia 20 de janeiro. Por que isso? Por que essa data específica? É porque quando colocamos o Sol, tá? Numa posição relativa à pirâmide, onde a sombra dela é praticamente o tamanho, é a mínima possível, certo? É a mínima possível.
Porque ele precisava de uma sombra pequena. Ah, mas por que uma sombra pequena? Tem todo sentido, sabe? Eu vou chamar o tamanho da sombra mais a distância da sombra até a base da pirâmide de S minúsculo. O Tales, ele sabia o tamanho dele, né? Os Tales, ele sabia o tamanho que ele tinha. Então ele foi lá e ficou em pé também para que a sua sombra fosse medida, né? Então ele chamou a sua altura, que ele já sabia, né, de H minúsculo. E a sua sombrinha, tá certo? Ele chamou de S. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a sombra aqui, ó, da pirâmide de S maiúsculo e a sombra do Tales de S minúsculo. Então ele simplesmente fez uma razão e proporção. Como? H, a altura da pirâmide, está para a sombra da pirâmide. Assim como a altura de Tales está para a sombrinha de Tales. Então ele multiplicou em cruz, né? Que isso é chamado de isologia, que significa os iguais são iguais e os diferentes são diferentes na mesma medida de suas diferenças. Ou seja, em palavras de hoje, proporção. Entendeu? A proporção ela é divina, tá certo? Ela consegue calcular coisas tão grandes e tão pequenas sem mesmo poder vê-las. Então Tales não via essa altura, mas ele vai calculá-la. Mas ele conseguia calcular a metade do tamanho da aresta da base, mais esse pequeno comprimento e chamar de S grande. Então ele fez, ó, H vezes o S minúsculo, que vai ser igual, opa, deixa eu voltar um pouquinho para cima, o S maiúsculo vezes a altura dele. Então ele disse que a altura da pirâmide seria a sombra da pirâmide, que ele já tinha, vezes a altura dele, que ele também já tinha, vezes a sombra dele, que ele também já tinha. Então todos esses dados aqui, ó, ele tinha, ou seja, esse S estava multiplicando, passou dividindo. Logo, assim que Tales conseguiu medir a pirâmide. É claro que a medida daquela época era em côvados, hoje medimos em metros, mas a margem de erro que tivemos daquela época para hoje é cerca de 4 centímetros de diferença, certo? Ou seja, Tales conseguiu medir com precisão a altura da pirâmide de Gizé, através de proporção. E porcentagem nada mais é que uma proporção, beleza? Porcentagem é uma proporção, onde o meu todo, o meu tamanho, é 100. Vamos aqui embaixo, olha só. Vamos supor que você vá a uma loja de roupa e queira comprar aquela peça de roupa que está em promoção, que você sempre quis. Aquela peça, ela custa R$120, certo? Esse é o valor da peça de roupa, né? Mas, naquele dia, essa peça estava valendo R$60. Ó, 60 R$60. Então, olha só. Qual foi a porcentagem de desconto que esse vendedor ou que essa loja deu para você nessa compra? Qual foi? Então, nós vamos fazer uma proporção. Olha só que interessante. De um lado, nós vamos colocar o valor. Isso, Bia, parabéns, tá? Você respondeu certo. Olha lá, ó. De um lado nós colocamos o valor, do outro nós colocamos a porcentagem, tá certo? Então, olha só, de um lado nós vamos ter o seguinte, olha só, nós sabemos que R$120 é o valor dela cheia, do todo dela. Então, o nosso 120 representa o nosso 100,
100%. Beleza? Então, 120 representa o nosso 100%. Então, o 60 vai representar quanto de desconto? Tá certo? Eu poderia colocar um D, poderia colocar um X, poderia colocar um W, poderia colocar um Y, poderia colocar um θ, poderia colocar um beta. Aqui é só uma variável, é um valor aleatório, uma letra, na qual eu vou representar o meu desconto, tá certo? Não é porque eu coloquei X aqui, que vocês precisam colocar o X aí. Não é porque eu coloquei um D de desconto aqui, que vocês possam colocar um D aí. Pode, mas pode colocar outra letra. Esse D representa apenas a porcentagem de desconto. Pode ser qualquer letra, certo? Então, continuando. Então, aqui, ó, eu tenho uma proporção, que pode ser escrita da forma, ó, 120 sobre 60 vai ser igual a 100 sobre a letrinha D. Então, continuando aqui, sala, olha só, multiplicando em cruz, ou seja, esse vezes esse e esse vezes esse, nós temos 120 vezes a letra D, que é o desconto, que vai ser igual a 60 vezes o nosso desconto. Aliás, 60 vezes o nosso total, que é o 100%. É! Então, voltando, olha aqui, ó. 120 vezes D ficou 120D. 60 vezes 100 ficou 60 vezes 100. 60 vezes 100 é 6.000, certo? Esse 120 que está multiplicando passa dividindo. Corta um zero de cima com um zero de baixo, que na realidade estou dividindo por 10 em cima e dividindo por 10 embaixo, certo? Vai ficar 600 sobre 12, tá certo? E 600 dividido por 12 é a mesma coisa que quanto? Quanto, sala? 50, tá certo? Então, o meu desconto, o desconto dado, ó, o desconto foi de 50%, como a nossa Bia disse lá no chat. Beleza, gente? Entenderam como faz porcentagem? Então, porcentagem sempre nós podemos fazer por proporção. Beleza? Outra forma de se fazer porcentagem é o seguinte. Vamos supor que a Bia agora, ela vai lá na loja, na mesma loja de roupa, né? E vê uma roupa, uma peça de roupa para ela. Talvez um vestido, né? E essa peça de roupa, né? Ela custa, vamos pôr aqui, ó, esse vestido custa R$160, certo? É esse o vestido que custa R$160. Ô, vestidinho caro, hein? Beleza, mas só que nesses dias ela vai estar com, tá? Ela vai ter uma porcentagem, vai estar com 20% de desconto. Na realidade, as lojas escrevem assim, né? 20% off. Não é assim que elas escrevem, né? Então, olha só. Quanto que a Bia vai pagar por essa peça de roupa? Quanto, hein, Bia? Eu poderia fazer por razão e proporção, igual nós fizemos anteriormente, aqui do lado, ó. Aqui do lado? Poderia. Só que eu vou ensinar agora outra forma, tá? Outra forma. Então, nós vamos lá, ó. Olha só. Deixa eu trocar de cor aqui. Presta atenção. Então, nós temos o valor do vestido, que é 160. Certo? E nós vamos dar um desconto. Menos 20%. Só que 20% é só 20 sobre 100, não tem nada. 20% de quanto? Quanto que é esse 20%? De quanto que é esse 20% de desconto? Eu tô tirando 20% de onde? Então, 20% de 160, desculpa. 160. Então, é 160 menos 20% de 160. Beleza até aqui? Então, olha só que interessante! Aqui nós podemos fazer o seguinte, ó.
160 menos 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. E a preposição de significa vezes, tá? Então, vezes 160. Entendeu? Então, olha só, 20%, o por é dividido, então é 20 por 100, vezes 160. Ou seja, se é 20% de 160, a palavrinha de significa vezes. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Posso cortar um zero em cima com um zero embaixo, que na realidade eu estou dividindo por 10 em cima, 10 embaixo. Também posso cortar esse outro zero em cima com esse outro zero embaixo, que na realidade eu também estou dividindo por zero em cima e zero embaixo. Beleza? Então nossa continha final vai ficar assim, ó, 160 menos 2 vezes 16. Ou seja, 160 menos 32. E quanto que é 160 menos 32, Sala? Quanto que é? Quanto que é? Vamos ver quem vai acertar aí no chat rapidinho. Quanto que dá? Quem tô vendo o chat aqui, ó. Aê, Bia, parabéns! 128. Então, esse será o preço, Bia, que você vai pagar por esse vestido que custava 160, com 20% de desconto, ele vai passar a custar 128 reais. Entenderam, sala? Alguém tem alguma pergunta? Lembre-se que eu sou professor e me alimento de dúvidas. Cadê perguntas? Tô olhando o chat. Olha só, vamos descobrir quanto que é 20% de 60? Sabe? Então, olha lá, fazer do outro jeito, olha. Se eu tenho 160, que é o valor do preço, tá? É o valor do preço original, 160. Esse 160, ele está para, ou seja, ele é o meu todo, 100%. Certo? Quanto que eu vou pagar? Eu vou chamar... Quanto que é 20%? Ou seja, aqui é o meu valor de dinheiro, aqui é o meu porcentagem. Então, 160 é o total, está para 100%. Então, o X está para quanto? 20. Aqui eu vou saber quanto que é 20% de 60. Então, vamos multiplicar em cruz? Multiplicando em cruz, ela fica assim, ó. 100x vai ser igual a quanto? 160 vezes 20. Peraí que eu tô no chat olhando vocês também. Então vai ficar, ó, x é igual a 160 vezes 20 dividido por 100. Que foi a mesma coisa. Corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero, corta esse zero. Então, a 20% de 60 corresponde a 16 vezes 2. 16 vezes 2 é 32. Beleza? E eu fazendo 160 menos 32, nós temos um total de 128. Então, o valor com desconto. Entendeu, Letícia? Lê, você tem mais alguma dúvida, meu anjo? Quer perguntar mais alguma coisa? Conseguiu entender o raciocínio aqui? Acredito que sim, né? Beleza. Bia, tem alguma dúvida? Hein, meus anjos? Quem mais está na sala além da Bia e da Lê? Ah, Maria Helena. Maria Helena, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Estou aqui olhando o chat. Bom, gente, então é isso daí. Esta daqui é a nossa aulinha de hoje. Eu quero que vocês passam ela no caderno. Logo, logo eu vou disponibilizar esse vídeo lá no nosso grupinho no WhatsApp. Beleza?
Então vocês vão ter tudo isso daqui lá no nosso grupinho do WhatsApp, tá? Então pode ficar tranquilo que vocês vão ter lá, vocês vão poder copiar tranquilo e anotar, fazer todas as anotações no caderninho. E também, vou preparar ainda, não tá pronto, mas eu já vou preparar uma lista de exercício para as próximas aulas sobre esse assunto. Beleza, gente? Beleza? Então, por hoje é só. Agradeço a presença de vocês, tá? E tchau, tchau! Encerrando a gravação!